Olá, Nádia. Paulinha, boa noite. Uai, deixa eu tentar acertar isso aqui. Artes da vovó querida, tudo bem? Boa noite, Bárbara. Bem-vindos. Livros infantis temáticos. Evelyn, bem-vinda. Cícera, bem-vinda. Iraci Coimbra, bem-vinda. Rosane Paes, da Livros Infantis, bem-vinda. Tudo bom, Iraci? Prazer tê-la aqui com a gente. Vamos ver, a nossa convidada já entra. Então, quando ela entrar, a gente começa nosso bate-papo. Também, muitas saudades. Eu não sei se porque como entrou muita gente ao mesmo tempo, eu não sei se a Joelma já entrou. Joelma, você já está aqui? Acho que ainda não. Sacramentina e Salvador, boa noite, bem-vindos. Céu F. Carvalho, bem-vindo também. Ateliê da Vivi, bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo bem legal com a escritora Joelma Queiroz. Iraci, exatamente. Ela me contou que ela já fez um trabalho bem legal com vocês do Lar da Criança, né? Ela vai compartilhar conosco algumas coisas e como que ela chegou a ser escritora agora, né? Tear, editora, bem-vindos. Joelma chegou agora. Muito bem-vinda, Joelma. Bom, acredito que já podemos começar nosso papo, né? Para quem não me conhece, eu sou Celina Bezerra, eu sou escritora de livros infantis com temas de inclusão. Então, eu tenho o livro Sabrina, a Menina Albina, que trata do albinismo, que não é uma deficiência, mas uma característica especial. E tenho também Bruna, uma amiga Down mais que especial. E a personagem principal é a Bruna, que é uma criança com síndrome de Down. E eu mostro as potencialidades, né? Eu não foco na deficiência, nas limitações, e sim na potencialidade das crianças. Para que as que convivem com alguma criança com síndrome de Down possam identificar aquele amigo naquele livro, e as crianças com síndrome de Down se sintam representadas no livro. A mesma coisa com as crianças com albinismo. E aí é um projeto, tenho já esses 2 livros publicados, e os próximos terão o tema do transtorno de espectro autista. Tem um outro que é sobre alopecia areata, que é Sara, a sereia rara. Ela não vai ter nenhum fio de cabelo no corpo, nem pelos, né? Então, são sempre algum tema assim que ainda não temos muita representatividade nos livros infantis, né? A Edna está me dizendo aqui que eu sou uma linda artesã. Sim, eu faço bonecas de pano, também aí uma herança genética que veio da avó. Minha avó fazia bonecas de pano.
Então vamos chamar a nossa convidada, Joelma Queiroz. Deixa eu achar ela por aqui. Vamos aguardar que ela está. Obrigada, Edna. Obrigada, Nayana. Sara Sacramento acabou de entrar. Joelma, você precisa aceitar meu convite. Aí, aceitou. Boa Olá, noite. boa noite. Muito Tudo bem-vinda, jóia. Joelma. Quero Obrigada. primeiramente agradecer por você ter aceito esse meu convite para esse bate-papo, né? E quero que a gente tenha assim um bate-papo bem descontraído, sem nada muito formal, não. Porque a gente aqui vai bater um papo, como eu coloquei ali, é um bate-papo. E vamos começar com você se apresentando, né? Eu já me apresentei, aqui Eu já devia se temos apresentar alguns outra vez. amigos em comum, né? Estou vendo aqui que a Iraci, a Luciana da Pirralhos Kids, que são amigos em comum, que na verdade nós nem sabíamos que tínhamos essas pessoas em comum, né? Como amigos, Verdade. A né? Só Luciana depois que a gente bateu um Carvalho, papo. que a Malu contou história, convidou a minha filha Maria Alice para contar histórias juntas. São Exato, amiguinhas aqui. E Iraci de muito tempo, muito longas tempo, datas, né? do orfanato Lar da Criança, na Vila Laura. Não é? Bom, Exatamente. eu sou Joelma Queiroz, e assim, sou soteropolitana, professora, uma pessoa que se considera assim muito abençoada por Deus, por tantas bênçãos e por sempre sentir assim a alegria de viver, né? E para mim acordar, ver o dia, ver o sol, respirar já é a grande bênção da vida, Sem né? dúvida, Então, sem dúvida. eu Aí sempre tem um fui assim aluno muito meu aí, engraçada. Ah, um Rocelina. aluno. Ai, que maravilha, é Mas bom, é né? isso, não, estou lendo aqui a conversa. Mas é isso, que bacana, quer dizer, você já acorda, bom, estou viva, vamos agradecer a Deus E e que seguir em venha o frente, dia, né, para que vivê-lo. venha isso, que venha o dia. Agora, então, na pandemia, o que a gente mais faz, né? A gente tem que viver cada dia E procurando tá, se fortalecer, sabendo lidar com todas as situações, circunstâncias, dificuldades, medos, tudo que realmente venha a nos mobilizar. Mas, a princípio, exatamente, sempre buscando essa paz interior, sempre respirando, buscando compreender que Deus nos dá sinais e nos mostra que caminhos, né? Basta estarmos atentas atente os aos seus sinais. dados, aos seus sinais, né? Então, precisa ser assim. Exatamente. Eu sou É isso aí. a filha do Olha, meio de um casal de primos. Meu pai tinha certo? idade para ser, mas era o primo segundo. Então, tinha idade para ser meu avô. Olha, E eu, assim, como filha do meio, era muito apegada ao meu pai ao seu pai, e muito, assim, estimulada a fazer leituras e trabalhos. Então, assim, eu cresci no meio de bichos, porque morava num quintal aqui em Salvador, bem grande, cheio de árvores olha, de todos os tipos, árvores frutíferas. que delícia. Amava estar na terra, mexendo em minhoca, criando galinha, dando comida à galinha, subindo em árvore, Olha, brincando de corda. Então, para mim, ficar com os teve uma pés no infância bem chão, intensa, então, né? Sua isso infância é era bem intensa. uma infância bem intensa e uma infância assim muito de respeito e contato com a natureza. Isso sempre foi Maravilha, muito forte. Né? E maravilha. era a natureza e os livros, as E os poesias. livros. Então,
Isso aí que eu ia lhe perguntar. E os livros, quando que entraram na sua vida? Entraram ainda na infância? Então, você foi uma criança leitora, e aí eu queria lhe perguntar, um livro ou algum poema que tenha marcado a sua infância, você pode compartilhar com a gente? Claro, claro. É assim, nós éramos pessoas simples. Eu não sei, mas assim, talvez as pessoas daqui de Salvador, você é de Salvador? Hum, Não, Você é de Salvador? Não. eu sou carioca, mas moro em Salvador há 25 anos e estou agora na quarentena aqui em Aracaju. Aqui, na Uhum. verdade, em São Cristóvão, cuidando aqui dos São- meus pais. Mas eu É, moro em Salvador. quando eu era pequena, passavam vendedores de livros nas portas. E meus pais, eles sempre procuravam comprar as coleções, né? Eram enciclopédias, eram dicionários, Ah, sim. eram várias Tinha as coleções de enciclopédias. livros. Isso. E minha mãe, como fez magistério, ela amava os livros e tinha alguns livros da época do ensino médio, na época do magistério dela, Sim. principalmente de literatura, mas a literatura, assim, trazendo as diversas fases, né, da literatura brasileira e Romantismo, modernismo, romantismo, parnasianismo, é, parnasianismo, ele realismo. o realismo. E, por incrível que pareça, minha mãe me apresentava poetas poetas que não eram infantis. Então, Aham. Castro Alves, mas Casimiro de Abreu trabalhava, né? Veja Tinha, bem. inclusive, algumas poesias que eu gravava. Então, o que é que eles faziam? Olha, ela me apresentava os poemas e eu sempre dizia que queria ser bailarina. Memorizava. E memorizava. E todas as festas de família ou festas do espaço de trabalho dos meus pais, eu era a menina de 8, 9 anos que recitava as poesias. Olha que Então, assim, eu legal. cresci recitando poemas. E minha mãe fazia questão de me ensinar a ler com entonação de voz, a fazer as expressões corporais necessárias para prender a atenção do Uau, espectador. que E, assim, muito fantástico. apaixonada por teatro. Então, assim, eu Ah, acredito que ela nos ensinava a partir da paixão que ela sempre teve pela literatura, pela leitura e com as sim. histórias, os causos. Meus pais gostavam muito de contar causos de família. Então, Uau, eu cresci em sim. meio a poesias e contos, e E histórias, contos. Que e sempre fantástico. preservando muito a questão da valorização da ancestralidade, dos Sim, o que antepassados. trouxe. Aquela questão de buscar lá atrás a história de sua família, de seus tataravós, de buscar a árvore genealógica. Então, tudo era Para dentro de você muita curiosidade, conhecer suas existia um raízes, né? diálogo. Isso, existia um diálogo muito profundo de identidade, de construção de identidade Maravilha. familiar. E aí Eu acredito você que provavelmente cresceu com essa sensação de pertencimento a essa família e a responsabilidade de passar isso para as gerações futuras. Você tem com sobrinhos, tem certeza. filhos, Só tem uma menina, uma filhinha linda, Maria Alice, e realmente, assim, ainda e não ela tenho gosta de sobrinho. ler. Ela ama ler, principalmente Ai, que sobre maravilha, bichinhos, animais, que e já maravilha. gosta de contar histórias, e ela me incentivou muito também a fazer contações, não é? Na verdade, assim, desde pequenininha, quando ela nasceu, eu como pedagoga, eu tenho mais de 23 anos como pedagoga, mas assim, eu hoje tenho 44 anos, aos 17 eu já era professora, né? Estudei a vida Sim, inteira em escola pública, me sim. formei no magistério, fui para a UFBA fazer pedagogia, e desde os 16 anos que eu trabalho em sala de aula. Sempre fui professora Sempre do ensino foi. fundamental. E sempre apaixonada pela sala de aula,
pela experiência de Ótimo. estar com crianças. Com E, crianças. assim, acabei me especializando em alfabetização, em literatura infantil, psicomotricidade. Comecei a trabalhar com alfabetização de jovens e adultos. E aí fui fazer psicopedagogia, fui Uau, procurar fazer um trabalho porque eu me sentia desafiada, porque eu precisava da minha colaboração, aquelas pessoas simples, né, do bairro da Engomadeira, onde eu fiquei 18 anos, e maravilhosas, sim. que eu aprendi a cada dia com eles. Que é Toda ali aquela próximo do garra, aquela Saboeiro. força. É próximo do Isso! Saboeiro? Eu É ali conheço ali, atrás da Universidade do Estado, né? Da UNEB. da Neve, Então, não foram sei, eu conheço. 18 anos trabalhando também com jovens e adultos, além de trabalhar com as crianças como coordenadora. Eu também fiz uma formação em filosofia para crianças, então trabalhava com a Muito concepção da bom. comunidade de aprendizagem, de fazer com que a criança pensasse por si mesma, que Ótimo, elaborasse isso aí. hipóteses, trabalhando realmente o letramento. Então, O quando eu fui letramento. trabalhar com adultos, a criança é muito curiosa, a criança, ela vai, ela busca, ela não tem o medo, ela é espontânea. Não, O adulto, se expõe, ele né? já Mas precisa, ele precisa trabalhar principalmente a autoestima. E eles é verdade. chegavam, senhoras, senhores, dizendo, professor, eu estou aqui porque eu quero ser alguém na vida, eu quero ser alguém. Mas alguém você já é, Você já ora. é. Aí fazia contar suas histórias, né, de vida, e procurava sempre trabalhar primeiro a elevação daquela autoestima, para que eles se Exatamente. percebessem capazes, potencialmente Capaz. capazes, que eles poderiam sim aprender a ler. Eles já liam o mundo, precisavam apenas Exatamente. ler as palavras, não As é? palavras. Porque a Eu sou leitura, ela, professora. sim, Pode continuar. a Complete, que senão leitura eu ela é muito interrompo. ampla. Nós nós lemos as imagens, nós É lemos verdade. nas entrelinhas das palavras das pessoas, mas eles precisavam decodificar primeiro, né? É Então, para verdade. mim era um Eu desafio como, muito grande eu fazê-los com como que eles professora, alcançassem em um ano o processo de alfabetização. exatamente. É desafio mesmo. Eu sou professora da escola pública aqui em Sergipe, na cidade de São Cristóvão, e muitos alunos, quando eu cheguei lá, eu sou professora de inglês, eles disseram, professora, eu não sei inglês, eu não sei nada de inglês. E eu dizia para eles, eu digo para eles, né, mesmo virtualmente hoje, eu digo para eles, vocês não sabem inglês ainda, coloquem E, ainda, porque aí sua mente vai pensar, não, eu ainda não aprendi, vou aprender. Porque quando isso, você diz eu não sei inglês, a mente bloqueia e você nunca vai aprender inglês. Então você diz eu não sei inglês ainda, ou eu não falo inglês ainda, e aí abre a possibilidade, a mente, o cognitivo vai se fazer, vai ficar aberto para receber essa informação e ir além, né? São com desafios que certeza. nós, professores, sabemos bastante, né? E E agora eu assim, a queria minha te... sala era divertida, viu? Porque assim, imagina, eles chegavam 7 horas da noite, depois de terem acordado às 4 da manhã, trabalhado o dia inteiro, iam para a escola para aprender a ler e escrever. Então, como eu fui, assim, minha inspiração foi um professor da quarta série, naquela época era a quarta série, não era quinto Sim, ano. Na é, quarta série, o professor homem, que era extremamente divertido, mas exigente. ah, Então, para mim, aquele professor, professor Kleber, foi o meu professor de referência na vida, olha, porque eu aprendia com muita alegria. Então, na minha sala de aula, eu sempre fiz questão de que meus alunos aprendessem com muita alegria. Então, era a sala mais barulhenta, a sala mais animada, era a sala que, assim, porque eu tinha que mantê-los acordados, eu acordado, precisava sempre buscar algo para que eles pudessem, de fato, se se interessar, né? sentirem dentro da Isso, proposta e produzirem, exato. inteiros, vivos, Nossa, acordados, né? que Então, assim, uma maravilha, coisa que eu Joelma. sempre usei foi a poesia, não é?
como eu desde pequena eu recitava, então eu recitava muito para eles. E aí eu trazia, né? Eu lembro bem que falava, oh, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, Da minha da minha vida. infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, as sombras das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então assim eu ia, a cada dia eu levava uma poesia e conversava com eles, e a partir dali a gente ia puxando, né, as histórias, criando novas e fazendo Novas. paródias, e trabalhava a música. Então, assim, sempre gravei muitos Jogral poemas. também. Jograis, exato. Aham. Fazia sarau com eles. E eu lembro Cora Coralina, Uau. vive dentro de mim. E aí aquele poema de Cora Coralina, o que é que vive dentro de Joelma cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. mim? Cortou um pouquinho o que você falou da Cora Coralina. Cortou um pouquinho o que você falou da Cora Coralina. Bom, gente, Cora já Coralina travou. dentro de mim, vive dentro de mim uma mulher forte. E assim, eu trabalhava em cima do poema de Cora para que eles trabalhassem a identidade. Quem é que vive dentro de você? E saía lindos, lindos poemas, É onde eles verdade. De que falavam de você tem si. saudade? Falar com Isso, da ele. E história de você, o que que você vida. tem saudade? É por aí. Eu ia, Exato. quando você falou lá da sua infância, né? Eu ia lhe pedir para recitar um poema. E você me veio com esse de Casimiro de Abreu, que foi escrito em 1854, por aí, viu? Ele é muito antigo. E a minha Muito. mãe também aprendeu esse poema quando ela era criança. E hoje ela tem 86 anos e sabe de cor. Eu tenho Sei até todinho de cor. vídeos dela gravados. Eu sei alguns poemas de cor, mas assim, mais de Vinícius de Moraes, alguma coisa de Cecília Meirelles, Cecília mas Meirelles, assim, apaixonada. eu também Mas gosto. assim, o que acontece? Até as músicas que eu ouvia com meu pai na vitrola, né, na radiola na Sim, época, como ele tinha sim. idade para ser meu avô, eram músicas que eram verdadeiros poemas, né? Orlando Nós ouvíamos Silva, Silvio Caldas, Orlando Silva, Nalva, Gonçalves ou Nelson Rodrigues, eu não lembro de não, Nelson Nelson Gonçalves. Gonçalves, Então, eram Nalva de músicas Oliveira, Dalva de Oliveira. Então, assim, verdadeiras Silvio poesias. E Caldas, né? Silvio Caldas, isso. Então, era muito, muito E aí forte isso e dentro de você mim, dentro saiu da minha casa. e você foi professora de escola pública, mas também da escola privada. Como é que foi essas duas realidades? Como é que foi para você? E como é que se dava a leitura nessas duas realidades? E O a que acontece? importância dela? Sim, sim. Eu nunca deixei de atuar em nenhuma das duas redes, né? Para Ah, mim, certo. sempre foi muito importante manter as duas realidades. Eu sou Certo. oriunda de escola pública Sim. e passei, na verdade, num concurso quando eu tinha 20 anos de idade, na rede municipal de Salvador. E nesse mesmo período eu já trabalhava como assistente de coordenação no Colégio Mendel, lá em Vilas, e que Sim. também tem na Cuba. E aí, logo depois que eu me formei, eu fui convidada a ser coordenadora. Bom, passei 10 anos coordenando ensino fundamental 1, e nesse mesma trajetória, também na prefeitura. Então, em um turno eu estava numa escola, na outra, uma como coordenadora, outra em sala de aula. Em Então, sala minha de vida na aula. rede privada sempre foi coordenadora pedagógica. Coordenadora, E certo. na pública, apesar de ter passado em vários concursos como coordenadora, eu me mantive sempre como professora. Por quê? Porque eu penso que para ser coordenador, quando você está dentro da sala de aula, você se mantém num exercício
da produção, do planejamento, você se coloca no lugar do professor, você está, além de estar realizando um trabalho de reflexão pedagógica, de Está avaliação vivenciando. pedagógica, você está vivenciando. Então, eu É gosto muito verdade. dessa coisa do vivenciar. Então, a leitura, tanto na rede privada quanto na rede pública, sempre foi o meu foco maior. Por quê? Porque, para mim, leitura é arte da palavra. Sim, é E verdade. a arte, não há melhor forma de trabalhar com as crianças a partir de todas essas modalidades artísticas. Então, sempre Sem partíamos da leitura para que existisse o letramento, a compreensão, a extrapolação, e a partir daí trabalhar a arte. Então, juntava a com a música, criatividade, né? com a dramatização, com a criatividade, extrapolar aquele texto, recontar, dramatizar. Então, quantas e quantas possibilidades nós tínhamos dentro dos projetos integrados, porque nós já trabalhávamos na época com a pedagogia de projetos e Sim, trabalhávamos é também maravilhoso. com a compreensão de comunidade de aprendizagem, que era um trabalho de filosofia para crianças. Então, eu sou formada também em Uau! filosofia para crianças. E quando saí de uma escola, que foi o Mendel, eu fui para o Anchieta e fui trabalhando como orientadora e praticando em sala, como formadora orientadora, esse trabalho da comunidade de aprendizagem. Então, era muito interessante, porque eram novelas filosóficas. E eu Uau! trabalhava como se fosse as Mil e Uma Noites. A cada Sim, aula, eu contava contava um uma história. capítulo. Não, era uma única história. E aí nós tínhamos os capítulos, porque era uma novela. E como Ah, novela, eu ia parando justamente na parte que deixava eles enlouquecidos para saber o que é que iria saber o que acontecer. acontecia depois. Deixava o suspense no ar e aí começava a trabalhar dentro das hipóteses, das temáticas, das discussões com os meninos. E eles ficavam loucos para terem a próxima aula e ninguém tinha aquele livro. Só eu, como professora, que tinha acesso àquele livro. Eles não tinham. Ah, Eles só tinham era uma boa caderno de estratégia. atividade. Só tinham caderno de atividades, porque na época era um material lá de Santa Catarina, da Sofos, e nós trabalhávamos o material com as crianças, caderno de atividades, e o livro eles não tinham acesso. Então, assim, era aquela coisa de fomentar o desejo por ler, por Ler, aprender, por querer saber, escutar. A narração, ela ajuda muito a maravilhoso. criança a trabalhar a Maravilhoso. imaginação, a refletir, a tentar desvendar mistérios, a entrar naquele mundo da história, do enredo e dos personagens, a se identificar. Então, a pensar nessas representações e, ao mesmo tempo, elaborar muitos sentimentos. Não é? Porque, às Sem vezes, eles se dúvida. identificam com o personagem, se identificam com a história. Então, assim, esse trabalho, na verdade, sempre foi um trabalho que fez parte da minha vida. Esse trabalho com a literatura, as histórias, as novelas Literatura. filosóficas, as poesias e os contos. E aí eu me E quando apaixonei é que pelos você contos de fada. começou? E quando é Oi? que você começou a escrever? Aí Até é que você tá. chegar, até você Olha, chegar no seu livro Cadê Minha Gatinha, né? Que é o seu livro que a gente isso. vai tocar. Você vai mostrar ele para a gente daqui a pouco. Você tem ele Vou. aí, não tem? Tenho, sim, tenho. Agora sim, o que Como acontece? é que foi sua Escrever, trajetória como escritora? pois é, escrever, eu comecei muito cedo. Eu tinha um caderno de poesias, desde a Ah, infância. E na bacana. infância, e aí fui sempre escrevendo poesias até a minha adolescência. Chegou uma fase da adolescência que eu comecei a ler os meus poemas e achar que aquilo estava muito bobo, que era muito feio, e não mostrava a ninguém, não pedia para avaliar, era algo meu, era o meu diário, digamos Sim, assim. é o seu diário fechado, Era o né? meu diário fechado, secreto.
E aí, um belo dia, resolvi jogá-lo fora. Joguei o meu diário, joguei toda essa história de escrita e segui em diante. Mas, assim, em alguns momentos da minha vida, eu escrevi algumas poesias, momentos que Sim. muitas vezes eu me sentia necessidade de expressar os meus sentimentos. Então, às vezes, momentos de indignação com a desigualdade social, com as questões políticas, momento de Quando, sofrimento, né? quando Com a você se perda do torna meu uma leitora crítica do mundo, né? isso, a partir Aí você dessa começa a leitura colocar crítica. suas indignações no papel. Exato. Ainda mais sendo professora freiriana, como eu sou, É, apaixonada por Paulo Freire, não tem como fugir. sentindo-me como assim um ser histórico, político. Então, assim, é algo que eu vejo sempre a poesia como uma forma de expressão do sentimento, de expressão de um sentimento a respeito de mundo, né? Do mundo, da realidade, do que você vive. E eu gosto muito É, do e, termo e escrevivência. a Hum, gente vê poesia num quadro, numa escultura, uhum, numa paisagem, né? E nos poemas, na literatura também, muitas vezes um texto em prosa, ele tem tanta poesia que você viaja ali, você se conecta com a alma do escritor, né? verdade, verdade. E Olha, realmente, a assim, Iraci está perguntando se a gatinha é a sua princesa. A gente vai começar a falar da sua gatinha. Cadê a daqui sua a gatinha para pouquinho, poder. Você conta para a gente como é que foi o processo desse livro, né? Já que você já certo. escrevia antes, mas este é seu primeiro livro Esse é o publicado, né? primeiro, é. Eu tenho alguns poemas meus, né, que estão guardadinhos, e aí, quem sabe, no futuro. Eu fiz um poema que foi um poema que mexeu muito comigo na época em que meu pai faleceu, há 15 anos atrás. Sim. Então, eu expressei um pouco do que foi aquele momento, né, e como eu sentia A perda, né? aquela perda, e eu falo em perda porque também esse livrinho vai trazer um pouco sobre essa questão da perda. Então, quando ele veio a falecer, nós sempre, como trabalhamos muito, eu nunca conheci meus avós. Meus avós morreram todos antes de eu nascer. E todas Certo. as senhoras da vizinhança eram minhas avós. Eu adotava todas Eu elas como botava avó. todo mundo. Ah, Isso. E aí meu pai sempre via meu pai comigo, com minha irmã e meu irmão, e dizia assim, avó, é o avô. Eu me chateava, não é meu avô, é o meu pai. olha, Mas é porque ele tinha idade para ser o meu avô. eu seu Então avô. ele foi cedo, né? Eu ainda estava também iniciando minha vida como adulta. E aí eu escrevi assim, vida. Doce vida ou pura ilusão? Certezas? Só as pegadas deixadas no caminho, num jardim com espinhos, de mal traçadas linhas e rosas na mão. E tua memória será lembrada no compartilhar das jornadas. Por rivais, amigos, pessoas amadas. Recordações eternizarão sua passagem, tão livre, tão nobre e cheia de coragem, com erros e acertos, dores e alegrias, intensidade do amar. De uma vida, às vezes plena, em alguns momentos vazia, sentimentos e emoções vividos à luz do dia ou em noites frias, que agora se vai ao vento e liberta-te do corpo, invólucro que não lhe serve mais. Voa, sente-se livre do peso que prende e magoa, flutua, acende a luz da lua, teu corpo jaz apagado, teu ser serás iluminado nas nuvens a flutuar. Olha de longe, ensaia um adeus, sonhas que vais voltar. Mas nos céus estás agora. E o seu destino? Seu destino é a história que escreveste nesta vida que acabas de findar. Então, esse foi Uau. um poema em homenagem ao meu pai. Nossa, que lindo, tocante demais.
E aí foi uma perda que lhe marcou Uma bastante. perda representativa, assim. Sem Foi o dúvida, dia né? mais Sem triste da dúvida. minha vida, né? Mais triste da minha vida. Claro, Então, foram claro. algumas etapas de luto. Eu E aí imagino. e aí, assim, logo depois de eu casei, meu pai faleceu antes de eu completar um ano de casada. E viajamos muito, e depois nós resolvemos ter uma menina, né? Um filho. E veio Maria Alice. Então, Maria Alice, ela foi, assim, planejada, porque eu já fui tê-la Certo. aos 37 anos de idade. E Maria Sim. Alice é uma criança, assim, super esperta, alegre, comunicativa, e desde pequena, como educadora, eu sempre compreendo que desde o bebê, nós temos que incentivar o prazer e o contato com a leitura. Então, existiam livrinhos de banho, existiam momentos de brincar, de dramatizar, de brincar com fantoche, de dedoches. Então, assim, desde pequena eu fazia da minha varanda uma sala de aula com Maria Alice. Ela sempre foi muito estimulada. E eu acredito que a criança ela precisa ter o contato com o livro físico, porque mesmo que Desde ela não seja uma leitora, uma decodificadora da escrita, a ela é uma escrita. leitora. Ela é uma Ela vai ler leitora. a ilustração, ela é, Ilustração, exatamente. Então, a, como a afeição, né, dos personagens, se está os triste, se está personagens, alegre. isso, as cores, não é? Tudo isso fala às crianças. As Sem dúvida. texturas, porque os próprios livros para bebês trazem textura, trabalham com muitas imagens de animais. Então ela tocava, Macio, sentia áspero. macio, áspero. E às vezes vinha o pelinho da vaquinha, o pelinho do macaquinho, e assim vários livros próprios para essa faixa etária. Então, Essa ela foi faixa. crescendo e ao longo do tempo eu fui sempre trazendo essas novas possibilidades dentro da faixa etária dela. Por quê? Por toda a longa estrada que eu já tinha, desde a educação infantil, como coordenadora e professora, até o terceiro ano do ensino médio, né, que eu cheguei a trabalhar em duas grandes Sim. escolas. Hoje estou na Sacramentinas com Fundamental 2. E então, assim, essa história de vida me tornou em casa uma mãe um pouco do jeito que a minha mãe foi também. A Que mãe que bacana. sempre Isso aí, incentivou a a minha, leitura, a construção e a fala, sabe? O diálogo. a minha filha tá assistindo a gente e ela também, eu tive essa mesma atitude que você, desde muito pequena. Eu li um livro quando ela era bebê, que era Ensine seu bebê a ler. Então, era assim, eu mostrava uma maçã e imediatamente mostrava a palavra maçã. Ela tinha 8 meses, 9 meses. E é um método criado lá por um alemão chamado Glenn Doman. E o nome do livro, Ensine seu bebê a ler. Ela começou a ler com 2 anos e meio, 3 anos, ela já conseguia juntar palavras e já, assim, ela, ela não lia por sílaba, ela lia pela palavra, ela reconhecia a palavra, né? Então, Sim, assim, a memória fotográfica daquilo que eu memória fazia fotográfica. quando ela era bebê, né? E Sim. olha só, a Mas assim, Paulinha Almeida, eu trabalhava mais no sentido mesmo da imaginação, da ludicidade. Eu não me preocupava com essa questão de adquirir ler, né? o letramento, ser uma criança letrada, né? A alfabetização. Eu me preocupava em adquirir assim, aquele momento de imaginação, de desenvolvimento da criatividade, dela poder realmente estar tendo acesso ao livro, dela desenhar, expressar o que ela conseguia captar da história. Então, eu sempre trabalhei, como eu sempre trabalhei também em sala de aula, né? Sala de Porque a aula. minha ideia é sempre como mediadora, e levando, então, Pedro Malas Artes, meus alunos amam as histórias e eu conto e É faço muito as divertido, dramatizações, os contos de suspense. Eu que trabalho agora com o quinto maravilhoso. ano na EMAI. Oi, Paulina aí. Então, uma escola que, inclusive, é uma Então, escola que é inclusiva, uma escola que tem alunos maravilhoso.
com autismo, com deficiência cognitiva. Então, eu precisei também me desafiar em termos profissionais para alfabetizar esses meninos, né? E tenho exemplos, pelo menos aqui, de um menino fantástico, lindo, maravilhoso, que é o Lipe, e que, sabe, uma guinada, uma jornada linda de um menino que possui o espectro autista e que Se desenvolve conseguiu muito bem, né? se desenvolver muito bem na Maravilhoso. escrita, na É leitura, na difícil. socialização, É, amado pelos colegas, se tornou líder da equipe e foi o homenageado como o rei do milho no São João. Então, assim, é bacana. aquela questão da gente também, assim, eu sou aquele profissional que, para mim, tudo na vida tem que ter amor, tem que ter afeto. Sem dúvida, Se não existir sem essa dúvida. Tem que troca, fazer com amor. tem. Se não existir essa troca, olho no olho, olhar o outro e tentar conhecê-lo o máximo possível. Então, nós, professores, precisamos conhecer nosso aluno, saber a modalidade Acreditar dele de nisso. aprendizado, identificar os gostos, porque muitas vezes aquela criança passa por situações que nós nem imaginamos a realidade. Detectarmos algo que É vai fazer com verdade. que nasça uma curiosidade, com que prenda atenção, ou através do próprio afeto, se a gente ganha aquela criança, a gente consegue transformar aquele mundo. É um pouco. Deixa eu fazer alguns comentários aqui que estão passando. A Paulinha Almeida disse que você jamais deveria ter jogado seu diário fora, porque dele provavelmente sairiam as melhores histórias ou os melhores poemas. Ela é agente literária, Paulinha Almeida, foi a minha agente literária e que me ajudou a publicar o primeiro livro, assim, encontrando a editora pela qual eu publiquei. A minha filha, que está aqui como Marchante Ive, Evelyn Marchand, ela está perguntando quantos anos tem a Maria Alice. Vai A Kátia fazer 7 anos, Mascarenhas, no dia 7 16. anos. A Kátia Mascarenhas está perguntando, Catita Mascarenhas, você nasceu, não está perguntando, Kátia. está afirmando, você nasceu para esse propósito, né? Oh, obrigada, A Kátia. Iraci, a Iraci diz que sonha com o quê, meu Deus? Agora eu já me perdi. E até sonhar com eles, ela diz aqui, que ela sonha, aí eu não sei se é com os livros que ela sonha. Com os Eu sei que livros, a pode Iraci, ser. ela se emociona com a música O Caderno, que eu estive com ela, eu coloquei essa música para ela, ela ficou muito emocionada, Ah, porque linda, linda. ela tinha um caderno que ela fazia anotações, no final a gente, me parece que a psicóloga lá do lar, psicóloga não, Do lado pedagoga do lar da criança deu um caderno para ela de presente. ela, ela chorou, foi bem legal isso. Mas então, vamos falar da gatinha. A gatinha se perdeu. Vamos, Como é que você chegou nessa história? Porque, olha, vamos lá. Como é que eu nós virei temos 15 escritora? minutos, nós temos 15 Pronto. minutos e temos um sorteio, tá, gente? Quem tiver aí Sorteio do livro. Ó. assistindo, Cadê minha gatinha? vamos Isso. sortear o livro Então, assim, com é, a dedicatória da autora, tá? com certeza. Vai chegar aí na mão de quem for o sortudo. Então, é o seguinte. No período agora do isolamento social, eu tinha que fazer algo que desenvolvesse mais o interesse da minha filha pela leitura e também alcançar meus alunos. E meus alunos, assim, eu precisava, de alguma forma, tirei uns 3 meses de licença e ia retornar. Senão, eu vou começar a contar histórias. E aí, de repente, eu comecei a contar histórias. Abri um canal chamado Jó Conta e Encanta. Criei a minha fadinha imaginária, que é aquela que me leva para o mundo da imaginação, que é a fadinha Liloca. Eu escrevi, compus uma música Olha que para legal. contar minhas histórias, não é? Que está lá no meu canal e eu sempre Eu abro, às assisti vezes, com já. ela. E Eu já aí, assisti, assim, já assistiu? E aí, já. assim, a partir disso, eu já, pelo amor que eu via minha filha sentir pela gatinha, ela é muito apaixonada por bichinhos,
eu comecei a escrever, eu me senti tão tocada pelo amor que ela tinha e pela Ela perdeu história, a né? gatinha? O que acontece? A vovó, ela de tanto pedir ter um bicho para ter um bichinho, a vovó adotou um bichinho. E aí, depois de 3 anos de convivência com Chiquinha, que era Maria Francisca, Sim. Chiquinha fugiu. E Chiquinha fugiu e Maria Alice sofreu muito. E foram 3 grandes perdas. Ela, em janeiro, a nossa secretária, que convivia aqui conosco, cuidadora dela desde os 6 meses de idade, saiu de férias e não retornou mais, porque precisou cuidar de uma tia no interior. E passou até não ter dificuldades de contato. E isso fez Sim, ela sofrer muito. Logo depois, em imagino. março, Chiquinha some, foge, que ela já era uma fujona, vivia tentando fugir. Depois a gente fez de tudo para encontrá-la e não Acho. conseguiu. E aí, depois a Mena, vira estrelinha. Então, assim, foram 3 pessoas, 3 seres, né, que ela Sim, perdeu contato e que ela tinha muito afeto e muito amor. E aí eu fui trabalhando a perda. Né? Na minha infância sempre foi trabalhada de uma forma muito natural, porque falávamos muito desses antepassados, dos bisavós, das tias, as histórias de família. E fomos trabalhando para que ela expressasse o que ela sentia. Então, a mamãe sim. ouvia, deixava ela chorar, lhe deu um diário para ela escrever e colocar tudo que ela sentia, o que viesse do seu coração. Então, a história de Chiquinha, a Cadê Minha Gatinha, foi baseado assim na minha. É uma escrevivência. É a escrita da vivência de uma mãe que vê seu filho sofrer e procura, de alguma forma, registrar passo a passo do que foi vivido e trabalhar com ela nessas fases, dando apoio em todas as fases do luto e trazer a esperança. A esperança Sim. de ou reencontro, ou a esperança apenas de saber que dentro dela a gatinha continua viva, a partir de Viva. todas as lembranças e recordações. E Que que o lindo. livro passa também a ser uma campanha, porque ele diz assim: quem tem um animal de estimação sabe a alegria e o amor que envolve esta relação. Lili ama a Chiquinha, uma gatinha travessa, linda, sapeca e também fujona. Cada dia era uma verdadeira brincadeira de esconde-esconde. Ele lhe perguntava: cadê minha gatinha? Já achou no corredor, na casa da vizinha, no elevador. Fugiu de novo a Chiquinha. Procura para lá, procura para cá, onde ela estará? Vamos ajudar a Lili a encontrar? Porque a menininha não para de perguntar: cadê Chiquinha? Então, acaba Ai, que sendo bacana. toda em forma de poesia, porque tudo que eu escrevo é assim. É assim, que Então, lindo. e aí ela tem a amiguinha, a Fernandinha, aqui a Lili, a Chiquinha e a Ah, Fernandinha, e a que era a Fernandinha? vizinha que brincava com a Que gatinha e ela. brincava. Olha que Isso. lindo. E aí eu conto toda através de poesias, toda a trajetória da chegada de Chiquinha do abrigo até o momento, os sentimentos, depois que ela foge, Tá e como a perfeito. Lili vai transformando esse sentimento de tristeza, de dor, em saudade. Que Que foi uma coisa saudade. que eu ouvi E muito você quando meu pai sabe, faleceu. Agora você vai saber o que significa saudade eterna. Né? Então, é, essa transformação da dor em recordações, é em aquela, é recordações, em aquela saudade amor, assimilada, né? Essa saudade é minha, assimilar. só eu posso sentir, é minha. Então, Exato. esse livro, pelo que eu estou vendo, ele é muito importante, principalmente nesse momento em que muitas crianças estão ficando órfãs de pais ou de mãe, ou que estão perdendo os avós nessa pandemia. Muita criança perdeu os avós dessa forma é, repentina, né, com essa, Tina. com essa pandemia. E esse livro vem, talvez, até para ensinar a criança como lidar com a perda, né? Para Isso. pais responsáveis por crianças, professores, podem estar utilizando esse livro nessa questão, né?
Isso, a ideia é justamente assim que essa experiência ela venha a servir para outras crianças, porque trabalhar a perda com a criança de uma forma lúdica, de uma forma poética, através da questão do bichinho, do animal de estimação, para que elas consigam reelaborar seus sentimentos, suas sensações, e, inclusive ensina técnicas de expressão dos seus sentimentos. É Ações verdade. que foram É tomadas muito pela própria importante. menininha. A menininha, ela junta tudo que fazia com que lembrasse e forma um saquinho de boas lembranças, Pois caixinhas, lembrando. potinhos, brinquedinhos. Então, assim, tudo vem a permitir que a criança reelabore realmente sua dor, seu luto e trabalhe esse sentimento de perda, né? A Maravilhoso. ideia. Agora, Joelma, vamos parar para fazer um sorteio, né, do seu livro. Eu vou pedir aqui a minha produção. Evelyn, quantas pessoas passaram aqui pela live? Você conseguiu anotar? Tem um delay um pouquinho, deixa eu ver se ela responde. Muito feliz Ah, assim, quero já se agradecer está a dizendo aqui, Luciana, a Kátia, José Mário, Paulinha está dizendo que só falta 9 minutos Iraci, para a live cair. a Iraci está dando Paulinha, parabéns, a Kátia a também. Nayara, Kátia, Evelyn, Evelyn, a canal 46 da pessoas. Oratória, Márcia Nascimento, do canal da Muita Oratória, gente, muita a gente. CA, a Eu, professora Nádia. olha, Muito obrigada a todos que eu quero que você compareceram. diga, eu quero que você diga um número entre 1 e 46. 28. 28. Evelyn, vai vendo aí quem é o número 28. E enquanto isso, a gente vai começar a se despedir, tá? Tá. Eu Eu, achei eu assim que 1 hora foi pouco para a quantidade de informação que você passou, esse compartilhamento de conhecimento e de sentimento, assim, foi maravilhoso. Eu, assim, estou encantada, já lhe conhecia por telefone, a gente não... Eu já tinha assistido live com você, mas é a primeira vez que a gente se vê, né? Pessoalmente, virtualmente, pessoalmente, mas assim, cara a cara, né? Então, assim, encantada com o seu trabalho, estou muito feliz de você ter aceito esse meu convite para a gente bater esse papo e espero muito mesmo que a gente tenha outra oportunidade para conversar e eu quero que você comece a se despedir e diga como que as pessoas podem adquirir seu livro também. Deixa eu ver. Evelyn, quem foi que ganhou o número 28? Quem é? é a Miriam. Ela falou aqui. É a Miriam. Ela disse que é a Miriam. Você... Miriam Gestão, tem aí Miriam escrito. Gestão. Você conhece a Miriam Gestão? Não sei. Assim, por esse número, nesse nome, não, mas vamos procurar. Aí Pronto, a ela gente pode entra em entrar, contato. mandar para mim no Instagram, se Pronto, identificando, e aí a eu gente entro em encaminha o contato com livro. ela. Eu entro em contato Pronto, com ela e peço o endereço, tudo pode. para poder você mandar. E te informo. Ok. Então, olha, Pois é, então a mais minha uma vez, gatinha, muito obrigada. Pode falar. vi. Temos Muito 4 obrigada, minutos. digo eu, viu? Assim, a minha gatinha, Cadê Minha Gatinha? Ele é um livro para trabalhar realmente os sentimentos, as perdas. Ele traz a temática também da solidariedade, as crianças fazendo mutirão para buscar a gatinha, o respeito à natureza, a relação familiar, que é o carinho entre ela e a avó, e a mãe, e o cuidado, e o Perfeito. acolhimento. Então, traz alguns temas muito importantes, inclusive a adoção de animais e a responsabilidade com a questão da adoção dos animais. Sim. Eu estarei vendendo o livro através da minha página no Instagram, Joelma Estela Queiroz, Perfeito. ou a Jo Conta e Encanta, que no YouTube tem
a minha fanpage, o meu Instagram e também o Spotify, onde eu faço a narração de histórias e de alguns textos sobre a importância do brincar, a importância da literatura, da leitura, que vão servir também para educadores, não só para o momento de dormir para crianças, quando os pais querem a narração, mas também para educadores falando sobre a temática da literatura. Eu tenho trabalhado muito também com a educação afrocentrada. Então, estou preocupada com o tempo para a gente não perder essa live. Eu vou salvar, né? Tá certo. Olha, a TA Editora deseja que a autora Joelma continue criando lindas histórias. Eu quero parabenizar a Miriam Gestão por ter ganho o seu livro. Ela não se manifestou, pode ser que ela já não esteja mais na live, né? Porque passa Iraci muitas quer pessoas. saber onde encontra, mas Iraci, eu vou mandar o seu. Não se preocupe que eu levo aí. Você merece de coração, ó. Levo aí, pode deixar. Então, porque Iraci, assim, tem muitas crianças no seu orfanato. E são crianças que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso afeto. Então, esse livro vai estar lá, no lar da criança, tenha certeza. E um só não, tá? Mas assim, eu queria me despedir. Será que ainda dá tempo? Tem um poeminha de Loris Malaguzzi, que diz assim, As 100 linguagens da criança. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. Então, que sejamos pessoas que tragam sonhos, que permita à criança a condição de ser criança, viver a infância de uma forma que ela se torne um adulto feliz, equilibrado e consciente para fazer desse mundo um mundo muito melhor para a gente. Muito obrigada, Celina, por sua Joelma, seu muito convite, obrigada. seu carinho, seu acolhimento. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, foi maravilhoso. Gente, muito obrigada por vocês terem participado. Beijo ao Festival Pé. Petit, que bom, gostei muito. A Poliana que está aí. Então, Poli, um beijo grande. Viu? Beijo. Fico feliz, agradeço a todos. A minha filha já disse que também quer o livro, tá? Muitas pessoas vão entrar em contato com você, gente. Olha, Instagram, Joelma Estela Queiroz. Estela Queiroz, isso. Ou vocês entram lá no meu canal, dá um clique, Jó Conta e Encanta no YouTube, tá bom? Exato. Gente, obrigada, tchau, Joelma. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.